Olá, meu nome é Luísa, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFRJ e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o projeto que eu desenvolvi na minha iniciação científica sob orientação do professor Reinaldo Bozelli e com orientação da doutora Clarice Casanova e do doutorando Anderson Vargas, no qual estávamos interessados em entender qual era a influência do carbono orgânico dissolvido na eclosão de ovos de resistência de organismos zooplectônicos. Mas o que são organismos zooplectônicos, ovos de resistência, e o que é o carbono orgânico dissolvido? Bem, os organismos zooplectônicos são definidos como aqueles organismos incapazes de vencer a corrente d'água. No ambiente aquático, em geral, eles são microscópicos e não podem ser vistos a olho nu, mas apresentam uma infinidade de formas e de hábitos de vida. Alguns desses organismos desenvolvem o que nós chamamos de ovos de resistência, que, como o próprio nome já diz, são uma estratégia de resistir a condições ambientais desfavoráveis, como secas ou excesso de nutrientes. Uma vez que esses ovos de resistência sejam formados, eles caem e se depositam no sedimento, formando o que nós chamamos de banco de ovos. O banco de ovos de um ambiente aquático é uma região extremamente rica, uma vez que vai abrigar ovos de diferentes espécies zooplanctônicas, bem como ovos de diferentes momentos da história daquele ambiente, que já passaram por uma condição adversa. O carbono, ele só é parte do ciclo bioquímico mais importante do planeta. Nesse sentido, ele compõe praticamente tudo, principalmente as plantas. Lembrando que o ambiente aquático está sempre rodeado por um ecossistema terrestre, é fácil da gente pensar que com as chuvas, folhas que caem de árvores, detritos no solo, acabam sendo carreados para os ambientes aquáticos. Esse material de fora entrando nos ambientes aquáticos é chamado de material alóctone. O material alóctone, uma vez dentro do ambiente aquático, começa a ser processado, decomposto e vai dar origem ao que nós chamamos de carbono orgânico dissolvido. E a maior parte do carbono orgânico dissolvido são as substâncias úmicas, que são moléculas refratárias que levam ao escurecimento da coluna d'água. Sendo assim, o excesso de material alóctone entrando nos ambientes aquáticos, principalmente como causa das mudanças climáticas globais que alteram os padrões de chuva, fazem com que os ambientes aquáticos fiquem com muito mais carbono orgânico dissolvido e, consequentemente, mais substâncias úmicas, levando ao escurecimento desses ambientes. O grande problema é que o banco de ovos, lá no sedimento, precisa da luz para ser um gatilho para sua eclosão, de forma que, se tem muita substância úmica e a luz não está chegando lá, isso pode afetar os padrões de eclosão daqueles organismos. Nesse sentido, nós desenvolvemos um experimento no qual colocamos ovos de resistência em diferentes concentrações de carbono orgânico dissolvido. No primeiro tratamento, não tínhamos nada de carbono orgânico dissolvido, ou seja, os ovos de resistência estavam em contato somente com a água pura. No segundo tratamento, nós colocamos os ovos de resistência em contato com uma concentração intermediária de carbono orgânico dissolvido e no terceiro tratamento, nós colocamos o carbono em contato com uma elevada concentração de carbono orgânico dissolvido. O que nós observamos é que a eclosão, tanto no caso de excesso de carbono orgânico dissolvido, levando a pouca entrada de luz, quanto no caso de pouco carbono orgânico dissolvido, levando a muita luz chegando no banco de ovos, fez com que a eclosão não fosse muito eficiente, de modo que concluímos que a luz pode ser tanto benéfica quanto maléfica para a eclosão desses ovos. Além disso, nós também fizemos um experimento a fim de observar qual era o impacto do carbono orgânico dissolvido em contato direto com esses ovos, ou seja, estávamos interessados em ver o fator químico desse carbono, como que ele em contato direto com os ovos afetava a eclosão. Infelizmente, não obtivemos nenhum resultado estatisticamente significativo, mas observamos que no caso dos ovos sem contato com o carbono orgânico dissolvido, a eclosão era muito mais baixa do que no caso do carbono em contato tanto com quantidades extremas de carbono orgânico dissolvido ou quantidades intermediárias. O grande problema disso tudo é que, uma vez que tenhamos mudanças nos padrões de eclosão, esses organismos, que são os primeiros colonizadores do ambiente aquático depois de momentos adversos, podem ser prejudicados e, com isso, levar a um desequilíbrio da dinâmica daquele ecossistema. Bom, é isso. Muito obrigada!